Olá, meu nome é Luiz Henrique Júnior de Oliveira e eu irei falar sobre as 5 funções matemáticas referentes ao nosso projeto unificado, que é a catapulta. Primeira função matemática que eu vou falar é sobre a função de posição angular. A função de posição angular, ela tem como braço da catapulta uma variável importante para a gente realizar o cálculo da trajetória do objeto lançado. Essa função pode ser descrita como uma manifestação que relaciona o ângulo de rotação do braço em radianos com o tempo. A segunda função que eu vou falar é a função de posição linear. A função de posição linear do objeto é outra variável importante que pode ser descrita por uma função matemática. Essa função pode ser definida como uma proteção que relaciona a posição do objeto em metros com o tempo. A terceira função é a função de energia potencial titânica. Quando a corda ou a mola da catapulta é puxada, ela armazena energia potencial titânica. Essa energia pode ser contínua usando a exibição de uma fórmula, que é E, P igual a 0,5 K vezes X ao quadrado, onde E, P é a energia potencial elástica recuperada, K é a constante elástica da corda, ou mola, e X é a deformação da corda ou mola. Quarta função de energia cinética. A quarta função é a função de energia cinética. Quando o objeto é lançado pela catapulta, ela adquire essa energia cinética. Então, a quarta função de energia cinética é quando o objeto é lançado pela catapulta. Ela adquire essa energia cinética. Então, no momento que você lança o objeto, ela está adquirindo essa energia cinética. Essa energia pode ser contínua usando a tolerância. EC, que é igual a 0,5, vezes E, M vezes V ao quadrado, onde EC é a energia cinética do objeto, M é a massa do objeto e V é a sua velocidade. A quinta função é a função de força. A força embarcada pela catapulta no objeto lançado também é uma variável importante que pode ser descrita por uma função matemática. Essa função pode ser definida como uma manifestação que relaciona a força em newtons com a posição do braço da catapulta. E essas são as 5 funções matemáticas existentes dentro do nosso projeto unificado. Valeu, é nóis! Bom, e eu vou estar falando agora um pouquinho sobre lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele é uma técnica de lançamento usada em catapulta que envolve lançar um objeto em um ângulo em relação à horizontal, em vez de lançá-lo diretamente para cima ou para frente. Para o desenvolvimento do lançamento oblíquo de uma catapulta, é necessário levar em consideração as equações do movimento e os princípios da física que governam o movimento dos objetos no ar. E quais seriam eles? A velocidade inicial do objeto é uma das principais variáveis a serem consideradas no lançamento oblíquo. A altura inicial do objeto também é importante no lançamento oblíquo, pois ela afeta a altura e a distância percorrida pelo objeto. A aceleração da gravidade. Ela afeta o movimento do objeto no ar. Ela é constante e é representada pela letra G. A aceleração da gravidade na Terra ela é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tempo de voo. É o tempo que o objeto ele permanece no ar antes de atingir o solo. Alcance máximo, que é a distância horizontal máxima que o objeto pode percorrer antes de atingir o solo. A altura máxima, que é a altura que o objeto ele alcança no ar antes de começar a cair. Essas são algumas das equações e princípios envolvidos no lançamento oblíquo de uma catapulta. E é importante levar em consideração outros fatores, como a resistência do ar e a fricção, que podem afetar o movimento do objeto no ar. Ao projetar e construir uma catapulta, é fundamental compreender esses princípios para garantir que o objeto ele seja lançado com sucesso na direção desejada. Pronto. Bom, e para falar um pouquinho sobre energia, no caso de uma catapulta, a energia potencial ela é armazenada no sistema de mola ou no sistema de torção que é usado para lançar o projétil. Quando a catapulta é tensionada, seja por meio do ato de esticar de uma mola ou de torção de uma haste, ela armazena energia potencial elástica. Quando a catapulta é disparada, essa energia potencial ela é convertida em energia cinética, que é a energia associada ao movimento do projétil. Quanto maior a quantidade de energia potencial armazenada, maior será a energia cinética do projétil e maior será o alcance e a velocidade do lançamento. No entanto, a energia não é totalmente conservada durante o processo de lançamento da catapulta, pois uma parte de energia ela é dissipada devido a vários fatores,
como a resistência do ar, fricção, deformação do projétil da catapulta. Por isso, é importante considerar esses fatores na análise da eficiência da catapulta. Além disso, é importante considerar a fonte de energia utilizada para tensionar a catapulta, que pode ser de diferentes tipos, como energia elétrica, mecânica ou até mesmo química. E a escolha da fonte de energia ela depende da aplicação específica da catapulta e das limitações impostas pelos materiais disponíveis. Em resumo, o desempenho de uma catapulta e sua análise cuidadosa é essencial para otimizar o alcance e a eficiência do lançamento. A compreensão da relação entre energia potencial e cinética e os fatores que afetam a dissipação de energia é fundamental para projetar uma catapulta eficiente e precisa.